Deus coloca no meu coração para dizer para os amados é o seguinte: é uma realidade trazida por Deus e viva da parte de Deus, uma palavra que está em Romanos capítulo 12, o verso 12. E nós temos que, diante dessa palavra, termos atitude, meus amados. Deus quer atitude, porque nós não podemos ficar uma vida toda servindo ao Senhor sem termos experiências diante desta atitude. O que faz a diferença na nossa vida, para nós vencermos todos os embates da vida, todos os problemas, dificuldades que surgem em todas as áreas da vida, e às vezes nós passamos por circunstância que até não queremos e não buscamos, mas padecemos e sofremos e enfrentamos. Esta é uma realidade para que nós venhamos também a perceber e a usufruir daquilo que Deus, Ele tem para nós, e que nós venhamos a sentir, porque se nós não sentirmos hoje as virtudes dEle, as armas dEle, as possibilidades dEle, o que Ele colocou dentro de nós, para nós usufruirmos, e muitas vezes até nos defendermos, e muitas vezes até conhecer e buscar, através da sabedoria e o entendimento, a solução para os nossos problemas, nós vamos perecer. Então, nós temos que ter atitude. Quando Davi chegou diante de Golias, que é um símbolo bem claro de atitudes, ele não teve uma atitude duvidosa, ele não teve uma atitude de espera, ele não teve uma atitude de olhar o cenário em primeiro lugar, de poder olhar para a estatura daquele homem que estava afrontando. Ele também não colocou o seu ouvido a ouvir o que ele falava na sua ignorância, a fim de intimidar, e como estava intimidando a Saul e também os irmãos de Davi e todo o exército de Israel. Eles colocaram o ouvido nas coisas erradas e tomaram as atitudes erradas. Isso estava gerando durante 40 dias e 40 noites, que aquele povo estava sofrendo uma pressão muito grande, tanto psicológica, como espiritual, como física, como também afetiva, sentimental. Enfim, o diabo, usando Golias, estava destruindo a vida daquele exército sem esboçar uma reação, de guerra, para ver como nós devemos tomar uma atitude contrária, uma atitude certeira em relação às coisas de Deus, porque Satanás, ele usa de todo meio como ele usou lá diante de Jesus. Ele não podia vencer Jesus no muque, ele não podia vencer Jesus no poder, ele não poderia vencer Jesus de qualquer outra maneira senão essa tentativa que ele esboçou. Ele esboçou no intuito de enganar a Jesus, de trazer dúvidas quanto tudo que Jesus aprendeu e pelo qual Jesus veio para fazer aqui na terra. O que ele veio para fazer aqui na terra? Ele veio para colocar dúvida naquilo que Jesus era. Mas Jesus era centralizado. Jesus, ele era próprio. Jesus, ele não veio para ser questionado, ou ele não veio para questionar. Jesus não veio para colocar em dúvida o seu próprio ministério. Jesus não veio para colocar em dúvida a vontade do Pai. Não, senhores. Ele era próprio, ele era focado, ele era eleito, ele era escolhido. E quando nós temos essa certeza que vem de Deus, os nossos momentos, as tentações que nos sobrevêm, as lutas que nos cercam, começam agora a dar trégua para uma realidade. Veja, o diabo confrontou por 3 vezes. Foi o mínimo que ele pôde segurar, porque Jesus estava cheio. Jesus tinha oração. Jesus tinha armas da nossa milícia que são poderosas para desbancar o mal. Jesus não usou artifício nenhum, artimanha nenhuma humana.
Jesus, ele venceu como homem, ele se dedicou à oração, ele se dedicou à palavra, ele se dedicou ao jejum, ele se dedicou à fidelidade, ele se dedicou à vontade do Pai. E quem é que pode resistir um homem desse? Como quem pode resistir uma mulher e um homem que se colocam na presença de Deus, que acreditam e acreditam naquilo que ele faz, na tomada da posição, a posição certa, a posição correta. Como Paulo, ele fala aqui em Romanos, qual é o conselho de Paulo? Capítulo 12 de Romanos. Olha aqui, ó. Alegrai-vos, atitude, na esperança. Sede pacientes, atitude em relação à paciência. Quer dizer, nós não tomamos qualquer iniciativa ou uma iniciativa errada. Quando é para nós termos paciência, temos paciência. A nossa vida é uma espera. A nossa vida é pautada pelo Espírito de Deus. Quando é para nos alegrar, nós temos condições de se alegrar. Mas eu quero dizer, não somente na esperança eterna, mas naquilo que muitos esperam de nós aqui nessa vida, em meio aos perrengues da vida, às batalhas da vida. O crente consegue se alegrar? Consegue. Porque a esperança dele já está garantida. A posição ele já tomou dentro de si. Ele já está com a esperança dentro dele, da qual ninguém tira, a não ser você próprio. Você pode mudar o curso se você mantiver na posição que Cristo te chamou. O novo nascimento que você teve, a garantia da sua presença, da sua vitória na tua vida, ninguém vai tirar. Pastor, mas o diabo está se levantando, a tentação está grande. Ei, ele colocou dentro de ti atitudes a tomar, atitudes corretas. Por exemplo, Paulo disse, olha, existem armas que nós podemos tomar, não é armas carnais, não é um revólver, não é uma metralhadora, não é uma bazuca, não é nada disso, mas é uma arma espiritual que desbanca e faz parar um exército literal. Foi isso que o diabo usou na pessoa de Golias. Ele parou um exército todo, com espírito mau, com artimanha, com engano, com sutileza, e foi absorvida por Saul, pelos irmãos de Davi, pelo exército de Israel. Por quê? Porque Golias começou a tomar atitude própria e imprópria para com Deus, própria para si, de egoísmo, de vontade própria, de caminho próprio. Ele tomou o caminho de si como rei, pela autoridade que ele tinha, e começou a ficar independente de Deus nas suas atitudes. O Espírito de Deus não testificava mais dentro dele, e ele começou a perder a direção. Mas eu quero te dizer, quando o homem toma a atitude certa, como Davi tomou, Davi não era pautado por qualquer circunstância, não era pautado pelo seu próprio entendimento, como o filho dele, mais tarde disse Salomão, estribado no seu próprio entendimento, mas no entendimento dele. Quem? Deus! Deus, meu irmão! Deus, minha irmã, você que me ouve, eu quero dizer que você é mais que vitoriosa, e se você acreditar e tomar atitude de vitória, ninguém vai te derrotar. Pastor, mas isso é orgulho, isso é presunção? Não. É a convicção da palavra, é a certeza que a palavra dá, é a certeza que Jesus dá, é a certeza da tomada da posição que Ele próprio propôs a nós e manda nós tomarmos. Foi a posição. Ou você pensa que Davi era um orgulhoso da vida? Que Davi era um que contava vantagem? Que Davi, quando chegou lá diante de Saul e diante também lá dos soldados e disse, eu vou pelejar contra esse filisteu, você pensa que ele estava ali como um aparecido da vida? Não. Ele estava com convicção, na meninice dele, né? Na inocência dele, na convicção dele. Ele estava trazendo a confiança aos outros. Ele estava tentando levantar a autoestima dos outros através da fé. E o que ele contou lá para Saul? Ele contou as suas experiências que ele teve, não de um menino que não sabia o que fazia, mas de um menino
que desde novo aprendeu a ter experiência com Deus, a ver a mão de Deus, a ver a manifestação de Deus na sua vida, como ele teve, contou diante de Saul: olha, eu quando era novinho, essa experiência foi há tempos atrás, eu vi Deus se apoderar de mim, a força do Senhor vir sobre mim, diante dos ameaços, diante lá do meu trabalho, lá onde eu trabalho com as ovelhas, veio a investida de um urso e de um leão, e eu, quando eu vi, eu estava em cima do leão, eu estava pelejando com ele, eu estava lutando com ele, e da mesma forma e o urso, e quando eu vi, lá estavam os dois mortos, os dois destruídos, os dois, aleluia, é inacreditável, ninguém talvez acreditou ali na hora, porque o incrédulo, aquele que está longe, não consegue dimensionar o que um coração centralizado na vontade do Senhor e na posição que ele toma diante de Deus. Por isso que muitas vezes na igreja nós olhamos, por que aquela pessoa é tão alegre? Mas ela passa uma luta tremenda, é que ela se alegra na esperança. Meu Deus, como é que aquela pessoa tem tanta paciência? Por que ela tem? Aleluia! Porque ela, no momento da tribulação, como muitos olham, ela passa uma tribulação tremenda, mas é mulher é homem de paciência. Meu Deus, se fosse eu, é porque ela pratica e ela toma posição diante da promessa do Senhor, diante da exposição da promessa, da palavra de Deus. Ela dá liberdade, ele dá liberdade, essa alegria. E a Bíblia continua, Paulo continua. E diante da tribulação e da alegria que pode tornar os momentos adversos em alegria, nós temos esse poder de transformar, temos. Foi isso que Davi fez. Aquele momento de tristeza diante do povo, ele tornou alegria. O povo estava triste, o povo estava cabisbaixo, o povo estava com a autoestima para baixo, o povo não tinha perspectiva, o povo estava arrasado. E Davi foi lá para levantar a autoestima, levado por Deus em primeiro. Ele não sabia que Deus ia usar ele lá. Ele não sabia, não foi revelado a ele. E depois ele entendeu, por isso que Deus me tirou de lá, para levar o pão, para levar o queijo para o comandante, para levar os alimentos para os maninhos. Por isso, a princípio ele não entende. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz hoje, você não entende. Mas daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco você entende o porquê disso, o porquê daquilo. É que Deus quer te levar às experiências com Ele. Deus quer te levar às experiências. Aleluia, Deus quer te dar experiência, mesmo em meio à tribulação. Deus quer te dar alegria. E Deus quer que, fundamental também, nós venhamos com tudo isso a perseverar, experimentar a atitude da perseverança, que é fundamental no plano de Deus. É fundamental a perseverança, a constância, a insistência, como fala aquela passagem lá no capítulo 18 de Lucas, você lembra? Lucas 18, aquela mulher quando se deparou com uma circunstância de adversidade que muitos se depararam e desistiram, de acordo com o cenário, de acordo com o que os olhos viam. O que se deparava? Se deparava com um homem mau, que a Bíblia diz que ele era juiz e não tinha misericórdia de ninguém. No olhar já assustava, no olhar já afastava. Davi sofreu isso diante de Golias. O Golias se apresentou como mais forte, como mais poderoso. A voz dele era forte, a estatura dele era grande. E ele quis trazer essa aparência para inibir a vida desse menino. E quando ele viu que não conseguiu, o que ele apelou? Ele apelou para a zombaria. Mas Davi estava blindado.
Davi tinha há muito tempo tomado posição diante de Deus, de servir a Deus, de ser segundo o coração de Deus, de proceder segundo o entendimento e o pensamento de Deus. E quem é que pode se conter diante de um homem desse, que é segundo o coração de Deus, como Deus te chamou para ser? Deus me chamou para ser, Deus chamou a nós para sermos povo especial, zeloso de boas obras, um povo, aleluia, que tem a presença de Deus, meus amados, da qual o mal tem que se dobrar, porque Deus nos chamou para ser, aleluia, cabeça. Deus deu a chave para Pedro, para a igreja, para nós enfrentarmos, para nós nos posicionarmos, para nós sermos vitoriosos. Davi, ele não olhou para a circunstância. Davi, ele não olhou. Jesus também não olhou. Aquela mulher lá no capítulo 18 de Lucas também não olhou para a cara feia. Ela não absorveu, ela não trouxe ao seu interior, ao seu coração, aquela figura feia, aquela cara feia, aquele não, aquele repúdio, aquela zombaria, aquele descaso. O que ela viu? Ela viu mais a necessidade dela que ela tinha diante das autoridades. Ela viu mais a necessidade da alma, a necessidade do dia a dia. E se nós atentarmos para a nossa necessidade em Deus, para o que Deus chama, um propósito, eu quero dizer que você vai aprender a não olhar para a circunstância da vida, mas você vai olhar para Jesus, aquele que pode mudar as circunstâncias de adversidade. Muitas vezes você acorda com um cenário diferente, você acorda com um dia diferente, se acorda nas batalhas já, se acorda já tendo notícia disso ou daquilo, você já acorda com os problemas, dificuldades da vida a enfrentar no dia a dia. Mas eu quero dizer para você, elimine isso da tua mente, dos teus olhos, do teu coração, do teu entendimento. Elimine, procure olhar para Ele, procure receber o seu poder, a sua glória, a sua soberania, a sua majestade. Aleluia! Procure sentir o poder que Ele tem sobre a tua dificuldade. O poder que Ele tem é bem maior. Foi esse poder que Davi apresentou diante dos homens e disse: olha, Deus vai entregar esse incircunciso filisteu. A visão dele era de vitória, não de derrota, como Saul, como os irmãos de Davi, como todo o povo que estavam tremendo 40 dias, sofrendo. Deus veio para te livrar do opróbrio, da vergonha, da desgraça, da maldição. Deus veio para desfazer as obras do diabo. Só que Ele pede a nossa posição, como Jesus se colocou diante do diabo, como Davi se colocou diante de Golias, como aquela mulher se colocou diante daquele juiz mau, que não tinha misericórdia com ninguém. A experiência dela foi diferenciada dos outros, foi, mas a atitude foi a mesma. Ela tinha uma dívida, ela tinha uma causa, e ela, se saísse dali, foi como se ela tivesse derrotada. Ela saísse derrotada, ela saísse frustrada, decepcionada. Era como se fosse a última oportunidade dela. E agora ela se depara com a cara desse homem, com a dureza do coração desse homem. Essa mulher não desistiu. Foi mais alto que falou a sua necessidade e o seu propósito de vitória, de conquista, como aconteceu na vida de Davi, como aconteceu na vida de Jesus. Foi mais forte a vontade do Pai, mais forte concretizar aquilo que ele sonhava concretizar e foi planejado concretizar. Mas para isso a atitude teve que prevalecer. Por quê, pastor? Porque ele teria que, acima de tudo, Jesus, acima de tudo Davi, acima de tudo aquela mulher, se alegrar na esperança. A vazão que ela daria aconteceria. Se ela desse vazão à tristeza, ao não, ela não conquistaria nada. Mas ela se alegrou diante de um juiz mau. Ela se alegrou na possibilidade, a alegria veio.
Aleluia. Aí a esperança começou a se fortificar dentro dela, ficar forte. Davi também, quando ele disse: Deus vai dar esse incircunciso filisteu das nossas mãos. Pronto. A coisa começou a mudar, a alegria veio, a alegria da conquista. Aleluia. Aquilo que era uma tribulação, aquilo que era uma impossibilidade, para a vida de Davi, para a vida de Jesus, para a vida daquela mulher, aleluia, gerou um período, teve um períodozinho talvez menor, outro maior. Jesus teve que ter paciência mais longânima, mais longa. A mulher foi rápido porque ela estava diante do juiz e ela teve que ter paciência. Ele ficou por ali e ela: eu preciso que o Senhor absolva, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa e defira a minha causa, dê favorável a minha causa. O juiz, por certo: eu não vou fazer isso, eu não vou dar para essa mulher, a causa ganha, eu nunca fiz isso na minha vida, eu toda a vida maltratei as pessoas, o meu coração sempre foi duro, eu fui ensinado assim, eu nasci assim. Talvez ele pensava e ficou ali. A mulher agora se alegra, porque se ele chegou a pensar, se ele chegou a conversar com ela, bateu um fio de esperança. Puxa vida, a esperança veio e ela começou a se alegrar. E ela teve que aprender a ter a paciência curta, mas teve que ter paciência e ficar ali. E aí entra a perseverança e diz: ei, mulher, fica aí, persevera aí, não sai daí, não sai, porque a tua presença aqui, a tua perseverança está causando um impacto na vida desse juiz. Ô Davi, a tua presença aí, ó, a tua alegria, o que tu transmite, olha aí, ó, tá gerando algo no mundo espiritual. A tua paciência também, a tua paciência está gerando algo no mundo espiritual. A tua perseverança aqui é diante do povo e diante do Golias, olha, está gerando algo. O diabo começou na pessoa do Golias a inventar moda, a trazer, a apelar para a ignorância. E começou agora a zombar, a questionar o menino, a zombar. E começou num jogo sujo, e começou a querer tirar a fé. Mas o foco dele, isso é lindo, irmãos, não era o gigante, era a vitória. Era a vergonha a tirar do meio do povo. Se você tem algo que te incomoda, que você tem algo que você sofre há muito tempo, quem sabe há anos, você vem carregando algo que te envergonha, algo que te coloca lá para baixo, algo que te humilha, ei, para! Vença! Vença dando liberdade e alegria. Vença com a paciência. Vença com a perseverança, mas vença. Talvez o teu período após você ouvir essa palavra vai ser curto. Você vai tomar uma tomada de posição diante de Deus e você vai dizer: Senhor, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por quê? É que faltou atitude. Deus está falando conosco sobre atitude. Essa atitude Deus não vai tomar por ti. Deus não tomou por Davi. Deus não tomou por Jesus. Deus não tomou por aquela mulher. Ninguém. A atitude era dela. A mudança do teu cativeiro, a mudança da tua situação, isso depende da tua atitude, irmão. Da tua atitude, irmã. De você aí no grupo. Não sei o que está acontecendo com você, o que isso sucede, mas eu quero dizer, e Deus está falando, atitude. Romanos 12, 2 e 12. Alegrai-vos na esperança. Que mais? Sede pacientes na tribulação. Essa paciência fala muito, né? Fala muito. E o que diz mais? Perseverai na oração. Olha aqui, ó. Deus está falando e a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a nós, Igreja do Senhor. Se você é a Igreja do Senhor, ouça o que Ele fala. Tome a atitude certa. Ele tem dado armas, Ele tem dado subsídios, Ele tem dado entendimento, Ele tem dado sensibilidade,
Ele tem dado escape, Ele tem dado espírito de sobrevivência, Ele tem dado atitudes também a nós tomarmos acertada dentro do coração dele com o nosso coração. Então tome a atitude certa, não tenha medo, não fique aí tremendo, não fique aí tímido, não fique aí lamentando, não fique murmurando, mas vá à luta. Deus é contigo. Grande abraço.